vocês acham que o coronavírus encaixa numa máfia de indústria farmacêutica? Oferecer o problema para vender a solução. Então, Eles mas criaram normalmente, o problema e ao agora meu vão ver, vender a solução. um exemplo. Quando você vai criar um problema, um exemplo, o computador. Antigamente você via bem mais isso. Você via vírus surgindo um atrás do outro. Aí um cara lá inventava o antivírus. Aí outro vírus lançou, aí apagava um monte de coisa no seu computador, aí vinha outro antivírus. Só que aí depois, quando foram investigar, é a mesma empresa que desenvolveu o vírus e o antivírus. Quando você fala do coronavírus, pode ser que a gente chegue ao entendimento que é intencional manter a galera assim por enquanto. Porque se você lançou um vírus que você não tem controle e você não sabe como cura, qual é o intuito de você? Eu acho que é mais rebuscado que isso. Porque assim, antigamente eu acho que ficava muito mais claro, sei lá, tô falando que ninguém inventou a AIDS, tá? Começou um boom de AIDS. Começaram a ser criados vários coquetéis. Hoje as pessoas, é difícil uma pessoa morrer se ela toma vários coquetéis, descobre, enfim. Cara, começou o vírus da AIDS. Ninguém sabia direito como pegava no começo, achavam que era o fim do mundo, a mesma coisa do câncer. Achavam que era o fim do mundo, tal, não sei o que. Cara, não sabia como passava, tal, desinformação, ninguém entendia nada. A gente não tinha celulares para trocar informação, um falava pro outro, tal. Até que descobriu como, e a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com isso. Aí você fala, uma doença que não foi criada, não, enfim, mas que a indústria farmacêutica lucra muito com isso. E que parece haver tipo, a causa e o efeito e o lucro. Mas fica muito óbvio. Quando você fala do coronavírus, aparece coronavírus. Hoje a gente tem celular, tem comunicação e todo mundo entra no mesmo desespero da época da AIDS que ninguém tinha smartphone. Ou seja, a informação que a gente tem é vazia. Boca a boca. Boca a boca, porque já era o mesmo... Calma que eu só vou construir. E aí você fala assim, cara, beleza, tá, mas aí o coronavírus realmente parece ser criado, a origem parece realmente ter sido criado, supostamente criado. E aí você fala assim, cara, mas ninguém tá dando a cura, as vacinas não estão saindo, cadê o lucro? Só que indústrias, investidores gigantes, chineses de outros países, compraram papeladas que desvalorizaram pra caramba nos Estados Unidos, no Brasil. O mercado financeiro virou de ponta cabeça e muita gente poderosa ganhou muito dinheiro com isso. Por isso que eu acho que é mais rebuscado. Eu acho que hoje não se cria uma doença, supostamente cria-se uma doença, para necessariamente curá-la. Ela não pode ser tão mortal, mas você pode ganhar dinheiro. Então assim, eu acho que você, muito. Eu acho que se fizesse um cruzamento, cara, será que esse investidor chinês que está lucrando pra caramba, com um monte de gente morrendo nos Estados Unidos, os papéis valorizando, será que ele não tem... será que ele não gera lucro para a indústria farmacêutica? Será que ele não tem um vínculo? Será que não é uma coisa que a gente vê diretamente? Então, mas se isso realmente que você está falando faz sentido... Faz sentido não, faz sentido. Mas se isso realmente existe, olha o risco que a população mundial está correndo. É baixo. Não, porque assim, isso é uma pandemia. Se eu sei que... Se a China descobriu que fazendo essa... supostamente, criando um vírus, lançando para o mundo inteiro, ela ficou muito rica... Vai chegar a outro país e saber que ele também, com o controle de um determinado vírus, pode ficar muito rico. Sim. E aí ele, bum! Assim, aquela... Porque, lógico, por diversos fatores, a China ganhou uma puta grana também por conta disso. E o PIB sobe. Mas se outro país consegue descobrir uma fragilidade na saúde, que ele possa ficar rico também. Já, você ia falar alguma coisa antes, quer falar? Eu ia falar sobre o que você estava falando antes, eu ia fazer uma pergunta, porque você abordou o assunto que a suposta criação do vírus foi em benefício do lucro e acabou tomando dimensões que a gente não imaginava. Então acho que isso ultrapassou o lucro das farmácias. O que eu consigo ver hoje em dia, com as pesquisas e divulgação e tudo mais, é um controle populacional. É como se a gente fosse gado e as máscaras são cabresto. Então, é um controle que eles estão tendo, e como tem gente demais, eles acabaram colocando um vírus. Aí beleza, a gente vai lucrar com o remédio e tudo mais, mas para a pessoa que está na ponta da pirâmide, foi meio que um bônus para eles.
porque as pessoas que têm acesso a esse tipo de coisa para criar um vírus e gerar uma pandemia, com certeza sabe de muita coisa que acontece em muitos outros setores. São aquelas pessoas que controlam a informação, que detêm o poder, sabe? São aquelas pessoas que são realmente poderosas, que são a minoria, entendeu? Então, para eles, se morrer 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, eles estando com dinheiro no bolso, eles estão nem aí. E protegidos. Mas fala controle populacional, não controle de natalidade, ou controlar, reduzindo a quantidade de população. Você fala um controle de... Um controle mesmo, manipulação. Manipulação. Isso, exatamente, controle de manipulação. Eu acho que eu ia falar um negócio... Cara, eu acho que tem isso, muito forte. E tem um lance, que a gente estava até falando disso, daquelas teorias, da teoria do grande filtro. Cara, igual você falou assim, tem uma teoria... Só para não estar... bem rápido. Tem uma teoria que fala assim, uma das teorias fala, cara, por que a gente não acha vida em outro planeta? Por que a gente não acha, ou por que extraterrestres não vieram nos visitar? Eu acho que já vieram, mas por que não vieram, tal? Aí tem uma teoria do grande filtro, que é, ou as civilizações evoluem muito, chegam num ponto que elas têm muitas condições, evoluem tanto, de se autodestruir e se destroem, então ninguém passa desse filtro, ou seja, uma civilização com tecnologia para chegar até nós não chega a passar desse filtro. Que nem a gente tá gente. Chegando? É tipo isso? Ou se autodestruir? É tipo isso? Tipo isso. Ou o filtro tá atrás, tipo, ou seja, para gerar vida é uma coisa muito difícil e raríssimas momentos passa desse grande filtro e começa a população. Ou seja, por isso que talvez a gente seja uma das poucos seres vivos desse universo. Mas a parte do primeiro grande filtro, que é a população, que a humanidade evolui muito e não passa desse filtro, eu acho um efeito desse pro coronavírus, por exemplo. A partir do momento que a gente criou bomba nuclear, o ser humano tem a capacidade de destruir o planeta todo. Começaram guerras químicas, biológicas, com antrax, com outras coisas. Vocês não perceberam que parou? Cara, viu que ia dar muita merda. Você não consegue controlar um agente tipo no ar e tal, mata muita gente. Então, assim, eu acho que a gente está num momento que talvez a gente esteja chegando nesse grande filtro, se passa ou não, mas que inicialmente a doença não é tão mortal. Então, por isso que eu falo assim, cara, é muito contagiosa, não é tão mortal, não é uma doença, por exemplo, gripe espanhola. Ou a suína mesmo, a aviária, que mata mais do que o coronavírus. Se fosse, só que transmite menos transmissível. Então a gente pode começar a chegar nesse momento. Antes era cartinha de antrax que chegava pro pessoal, pegou, cara, morria. Outros países eu acho que vão começar a desenvolver isso. Só que assim, isso é uma técnica da China já usada há muito tempo. Então assim, sempre quando a China vai passar fome, aparece uma doença, o PIB de todo mundo se ferra e a China cresce e a alimentação continua. A China faz isso, supostamente. Supostamente acontece há muito tempo. Eu acho que outros países vão explorar isso. E aí chega na porra do grande filtro.